Bom dia, meus caros! O livro que trago hoje aqui para conversarmos é Jack o Estripador, Rastros de Sangue. Escrito por Kerry Maniscalco e publicado no Brasil pela editora Darkside, no ano de 2017. Essa edição possui aproximadamente 352 páginas. Ela é com capa dura e logo aqui na porção de cima vemos uma representação da personagem principal. Aqui embaixo temos provavelmente a cidade de Londres do período tratado no livro, que seria no finalzinho do século XIX. Se virarmos ele, pessoal, podemos perceber que ele é todo muito bem detalhado, mas aqui atrás temos ferramentas que provavelmente eram utilizadas por médicos durante esse século XIX. Mais precisamente, já que o livro se trata desse ramo da medicina, creio que sejam médicos legistas, pessoal. Seguindo então, logo após a abertura da capa, podemos perceber que temos um belíssimo mapa e na sequência aqui, quase que em todos os capítulos, antes deles, nós temos uma imagem para representar do que esse capítulo trata como um todo. Sendo assim, pessoal, o livro é focado na personagem principal, a senhorita Audrey Rose Wadsworth, uma jovem muito diferente para os padrões da época. Em diversos momentos, ao longo da narrativa, é perceptível a vontade dela de alterar a sociedade em que ela vivia e o desconforto que o fato dela ser mulher causava aos homens presentes nos recintos onde ela estava investigando. Ela tinha muito interesse por medicina e por isso, obviamente, queria participar das investigações que aconteciam na Inglaterra desse período. Sendo assim, pessoal, já deixei bem claro para vocês que um grande interesse dela era a anatomia humana. Esse conhecimento, obviamente, ela teve contato graças ao seu tio, o tio Jonathan, um brilhante médico que tinha um porão extremamente interessante, repleto de criaturas diferentes e uma série de coisas que ele colecionava. Mas, graças a essas tardes em que ela passava com o tio, estudando medicina e uma série de outros elementos do corpo humano, ela vai conhecer outro personagem principal na trama, que é o Sr. Thomas Creswell, outro jovem de uma idade quase semelhante ao dela, que pelo que o livro deixa bem claro, tinha cerca de 16 anos de idade. E esse jovem, pessoal, era um cara extremamente brilhante. Ele tinha uma facilidade de análise das pessoas e de percepção. Inclusive, ele, ao longo do livro, percebe diversos detalhes que deixam a nossa protagonista de boca aberta. E ele, obviamente, baseava isso numa lógica meio que de Sherlock Holmes. Ou seja, ele analisava a pessoa, investigava detalhe por detalhe e aí então fazia um perfil dessa pessoa, do que ela sentia e uma série de outras coisas. Então ele também vai ser um personagem fundamental ao longo da trama. Durante o livro também, nós entramos em contato com outros personagens também muito importantes, como por exemplo, o pai da Audrey Rose, o Sr. Edmund, um pai extremamente superprotetor e em alguns momentos até meio violento. Também conhecemos o afetuoso irmão Nathaniel e a sua tia Amélia e a prima Lisa. Pessoal, as passagens da tia Amélia foram as que menos me agradaram no livro, porque a tia Amélia ela fala muito sobre vestidos, ser uma boa dama, esperar um bom esposo e uma série de outras coisas, e isso acaba para mim quebrando em alguns pontos a trama, mas também dá uma suspense maior para algumas partes do livro. Então, para alguns vai valer a pena. Para mim, sinceramente, a tia Amélia poderia ter sido excluída facilmente do livro porque ela não me agradou. Mas, tudo bem. Voltando à história do livro, então, é notório perceber como a autora ela consegue relacionar os personagens que ela cria com a realidade histórica vivenciada pelos cidadãos em Londres. E qual era essa realidade, pessoal? Estava solto, no ano de 1888, um assassino em série. Um indivíduo que matava mulheres, nesse caso principalmente prostitutas,
e foi, pelo menos, responsabilizado pela morte de 5 mulheres no distrito de Whitechapel, na Inglaterra. Na cidade de Londres, no caso. Então, o que acontece, pessoal? Além de matar as pessoas, isso é uma realidade, o Jack Stripador ele usava de muita violência com o corpo dessas vítimas. Ele costumava mutilar, retirar órgãos internos e foi considerado pelas pessoas do final do século XIX como talvez o assassino mais frio e sanguinário da história do Reino Unido. Seguindo, pessoal, é claro que a autora ela não vai focar só em elementos reais. Ela vai criar uma história fictícia baseada nessa possibilidade histórica. E o que é interessante perceber que mais ou menos por volta da página 200 do livro, eu já descobri quem era o personagem aí responsável pelas mortes, quem seria o Jack o Estripador da nossa queridíssima Audrey Rose. Agora o detalhe, o que me chocou e chamou a atenção, foi o fato de o que motivava esse cara a fazer isso. Isso eu não tinha descoberto e quando eu percebi eu fiquei extremamente assustado com o que levava ele a fazer isso. Sendo assim, dando umas últimas considerações a respeito do livro, eu diria que ele não é para qualquer um. Quem tem uma certa sensibilidade em relação a sangue, em relação a comentários sobre o corpo humano, eu não aconselharia a leitura. Agora, quem gosta de um bom romance policial, de descobrir o que acontece na trama, quem são os personagens envolvidos, quem é o assassino, esse sim vai gostar muito do livro e vai achar ele excelente, diga-se de passagem. No mais, eu agradeço a todos vocês pela visualização. Peço que quem puder, curta, deixe um comentário e, obviamente, que se não for inscrito, se inscreva no canal. Um excelente dia a todos!